Olá, mulheres aqui do Quarto de Guerra. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração neste momento. É com grande alegria que eu estou aqui mais um dia junto com vocês para sermos ministradas pelo Espírito Santo através dessa palavra, que Ele vai falar ao meu coração e ao seu coração também nesse dia. Eu sou a pastora Mariana Garcia, moro na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Eu também sou psicóloga e mais uma vez eu sou grata ao Senhor por estar aqui compartilhando com vocês daquilo que primeiro Ele falou ao meu coração. E eu te peço agora e te convido que você feche os teus olhos e vamos orar. Vamos apresentar esse tempo precioso que você tem reservado para a presença do Senhor. Vamos apresentar esse tempo na presença de Deus, para que ele seja frutífero, para que a palavra seja plantada no seu coração e que o seu coração seja uma terra fértil para fazer crescer essa semente que o Senhor está derramando sobre o seu coração e sobre o meu coração. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço neste momento pela vida de cada mulher, pela vida de cada mulher que está aqui dedicando este tempo, ouvindo esse devocional, separando um tempo para estar com o Senhor, para ouvir a sua voz e ser ministrada pelo Senhor. Eu consagro e eu apresento esse tempo, Pai, dessas mulheres nas tuas mãos. Mulheres tão distintas, morando em lugares tão diferentes, tão distantes umas das outras, mas com o coração disposto, com o coração sedento, com o coração que anseia ouvir a tua voz. Que cada coração seja terra boa hoje, Senhor, para receber a semente da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que tema maravilhoso estamos tendo aí essa semana. Um tema extremamente relevante para o tempo de hoje. Falando de temas que nascem diretamente do coração de Deus. Um ministério chamado casamento. É maravilhoso falar de família, porque a família nasceu no coração de Deus. Família é propósito de Deus. E a verdade é que essa frase, um ministério chamado casamento, a gente não escuta muito falar sobre isso, né? A gente escuta muito falar sobre família, o nosso primeiro ministério. Já tem tantas pregações, tantas mensagens, tantos textos falando sobre a família ser o nosso primeiro ministério. Que a família vem antes de todo qualquer outro ministério que o Senhor possa nos chamar. E na hierarquia de Deus, o desejo dele é que eu e você cuidemos da nossa família em primeiro lugar. Isso é uma grande verdade. Isso realmente é a vontade do Senhor. E o que é ministério? Quando nós falamos casamento ou família, que seja, é o nosso primeiro ministério. Se você for pesquisar ministério no dicionário, no Google, aí no seu celular, você vai ver que ministério significa executar uma atividade, executar uma obra, executar um trabalho. Ou seja, o casamento é o nosso primeiro ministério, porque é algo que demanda trabalho, é algo que demanda tempo e é algo que precisa ser construído com intencionalidade. Mas sabe o que eu entendo? Verdadeiramente a família é o nosso primeiro ministério. Mas não existe uma família sem um casamento. Não existem filhos sem casamento. Não existe uma família sem que antes existisse um casamento. E dentro da hierarquia de Deus, nós vemos diante da sua palavra que Ele nos chama primeiro para sermos filhos de Deus. Ele chama a mim e a você para sermos filhas. Depois, na hierarquia do Senhor, Ele nos chama para ser esposas. Depois, nós nos tornamos mães. E depois, vem o nosso chamado, os nossos dons ministeriais, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer na obra de Deus. A hierarquia de Deus é cuidar primeiro da nossa casa. E dentro da prioridade do ministério família, a prioridade do Senhor é cuidar do nosso marido, do nosso esposo, do seu esposo. Essa é a hierarquia de Deus, querida mulher. E nós vemos muitas inversões por aí, porque há muitas mães que se desgastam criando os filhos, que deixam de lado o seu casamento, colocando seus filhos em primeiro lugar. Ouvindo isso, essa verdade de que o primeiro ministério é a família, então
com base nessa verdade, gasta todo o seu tempo construindo os filhos e se esquece que o mais importante na hierarquia de Deus é cuidar do seu casamento, é cuidar do seu marido. O seu marido, ele vem antes dos teus filhos, o seu marido, ele vem antes dos teus parentes, o seu marido, ele vem antes da igreja, o seu marido vem antes de qualquer outro chamado externo que você possa acreditar ter na presença do Senhor. Com base em tudo isso que eu acabei de te falar, então, o casamento, ele é um ministério e ele precisa ser prioridade na minha vida e na sua vida. Sabe, essa semana me impactou muito um vídeo, não sei se você chegou a ver, de uma senhora, né, que foi uma grande mãe para a nação brasileira, no quesito experiência do lar, a experiência da mesa. Dev Tyrus, uma mulher maravilhosa que construiu um legado poderoso, faleceu há pouco tempo e correu pelas redes sociais um vídeo dela, com as suas últimas palavras no Natal. E eu ouvi todo o vídeo e eu terminei esse vídeo em lágrimas, porque ela falou palavras fortíssimas e uma grande verdade na sociedade. E ela dizia assim: se eu posso te dar um conselho ou se eu posso falar algo, né, importante, estou parafraseando aqui as palavras dela. Ela disse assim: se você cuidar do seu esposo, Deus cuidará dos seus filhos. Seus filhos serão seguros. Você não pode cuidar de uma família sem cuidar de um casamento. Olha que coisa forte, queridas. Olha que coisa gloriosa. Você não vai conseguir cuidar da sua família, você não vai conseguir cuidar da sua casa, você não vai conseguir cuidar dos seus filhos sem antes cuidar de um casamento. Um casamento curado tem uma família curada. Um casamento restaurado tem uma família restaurada. Um casamento que tem amor tem uma família cheia de amor. Num casamento que tem honra e respeito, os filhos crescem seguros. Se os filhos veem os seus pais vivendo bem, construindo um bom relacionamento pautado em Jesus, que é a pedra angular de todo casamento, os filhos crescerão seguros. E nós precisamos entender essa verdade. Não podemos cuidar de uma família sem cuidar de um casamento. E o casamento é algo lindo, é algo maravilhoso, porque o casamento representa a tipificação do reino de Deus. A palavra vai dizer em Cantares que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. O Senhor constituiu a família porque Ele constrói as coisas nessa terra com base naquilo que é eterno. Ele construiu a mim e a você já pensando na forma que Ele vive no céu. Ele construiu toda a humanidade pensando numa estrutura que já existe no céu. A família já existia no céu. O nosso Deus, que é Pai, que já é o nosso Pai Celestial, Ele representa um Pai. O Espírito Santo, a palavra vai nos mostrar que as características do Espírito Santo são as mesmas características de uma mãe. E Jesus, sendo filho, é uma constituição de família. É por isso que a família nasceu no coração de Deus, porque essa experiência, essa interação já foi vivenciada, ela já é vivenciada no reino de Deus. Então, quando nós olhamos para o casamento e vemos que o Senhor assemelha o encontro da igreja com Jesus ao encontro de um casamento, ao amor de um marido para a esposa, ao amor de Jesus pela igreja, à obediência e à submissão de uma esposa, a mesma obediência e a submissão que a igreja de Cristo precisa ter com Jesus. Isso é lindo, queridas, isso é maravilhoso. E sabe, hoje entrou o feminismo que vem desconstruir muita coisa. Mas eu quero dizer algo para você. Quando Deus criou você, quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher para ser esposa. Não adianta fugir, não adianta questionar, não adianta não aceitar. E claro, tem pessoas que não vão casar, talvez seja o ministério do Senhor, não sabemos. Mas a verdade é que quando Deus criou uma mulher, Ele criou ela para ser esposa. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 2 vai dizer que Ele olhou para o homem, que já existia, era um homem, ele já existia e ele estava só, e Deus vai então e diz: não é bom que o homem viva só, eu vou fazer para ele uma companheira que será auxiliadora, idônea, que lhe corresponda. Toda a criação, queridas, aponta para um propósito.
Tudo que é criado para um propósito, e a mulher foi criada para um propósito. E em Gênesis capítulo 2 está dizendo qual é o propósito dessa mulher. E a mulher foi criada para ser esposa, auxiliar, amar, corresponder, ser idônea. O casamento nasceu ali com a primeira família. O casamento, a estrutura familiar nasceu no coração de Deus. Sabe o que é lindo? Ali fala exatamente como Deus criou. Uma auxiliadora idônea que o corresponda, que o complete, ou seja, que pensa diferente, que é diferente. Sabe o que eu vejo muitas mulheres reclamando? Eu como pastora, eu como conselheira e também como psicóloga, eu ouço muito esse questionamento. Ah, pastora, mas ele é muito diferente de mim. Nossa, mas ele não faz isso. Eu esperava que ele fizesse isso e ele fez aquilo. Queridas, isso foi criação de Deus. Deus não criou você para pensar igual ao seu marido e não criou seu marido para pensar igual a você. Mas, pelo contrário, Ele quer fazer vocês dois serem mais do que um. Não é bom que o homem viva só, não é bom que duas pessoas pensem iguais. É bom que duas pessoas se complementem, se acrescentem uma à outra. Ou seja, aquilo que hoje você talvez esteja vendo como problema no seu casamento, na verdade é um benefício. Porque é muito melhor ter alguém que enxerga a situação de um ponto de vista diferente. Então você precisa mudar esse pensamento, mulher, de que o seu marido ser diferente de você é algo ruim, quando na verdade Deus criou você para pensar diferente. Não queira que seu marido viva e reaja e pense da sua forma, porque não foi assim que Deus criou. E às vezes você não tem investido tempo no seu casamento, você não tem investido amor no seu casamento, porque você já está enfadada, você está angustiada, você está cansada de falar as mesmas coisas, de querer que ele faça da maneira que você deseja, de querer que ele pense da forma que você deseja, e você tem deixado esse ministério de lado, que é cuidar, auxiliar, zelar e corresponder por ele ser diferente. Mas eu digo para você, essa diferença foi criada pelo próprio Deus. E talvez você vai falar assim, ah, pastora, mas você não sabe como é o meu casamento. Meu casamento é muito difícil. Meu marido é difícil. Meu marido não é cristão. Mas a palavra também vai dizer que o marido não crente é santificado pela esposa, que é crente. O marido não crente é santificado pela mulher que teme ao Senhor. Ou seja, mesmo o seu casamento sendo difícil, não deixe de honrar o seu marido. Mesmo o seu casamento sendo difícil, mesmo o seu marido não sendo crente, continue obedecendo os princípios da palavra, continue sendo submissa a Jesus e você vai ver o Senhor bradar na sua vida e na sua história. Continue honrando. A palavra nos conta a história de Abigail, uma mulher que temeu ao Senhor quando tudo estava destruído em sua casa por conta do marido insensato. Mas ela se levantou e fez o que precisava fazer. Ela tomou a posição dela, não era dela naquele momento, deveria ser do marido, mas ela tomou uma posição que não poderia ficar vazia, porque alguém precisava ocupar. Ela aprendeu a falar na hora certa, ela falou no tempo certo, ela se calou no tempo certo, ela foi assertiva quando precisou ser. Mas acima de todas as coisas, ela se prostrou aos pés de quem poderia ajudar e tirar ela daquela situação. Deus, representado pelo rei Davi nessa história de Abigail, é o único que pode transformar a sua história e se levantar em seu favor. Então pare em nome de Jesus de questionar o Senhor dos porquês e se lance aos pés do Senhor pedindo intervenção dos seus. Obedeça a palavra e honre o seu marido mesmo assim. E você vai ver os planos de Deus se cumprirem na sua vida. Você vai ver a sua família sendo restaurada. Você vai ver o seu marido se convertendo. Ou você vai ver de alguma forma o Senhor te livrando de algo que não era para você estar vivendo e você está vivendo. Se derrame aos pés do Senhor, queridas. Esteja na sua posição. O Senhor ama o casamento. O Senhor ama a família. Foi Ele quem criou com as suas próprias mãos. Ou seja, dê valor àquilo que Deus dá valor. Honre aquilo que Deus honra e priorize aquilo que Deus prioriza, que é a sua família e dentro da sua família, em primeiro lugar, o seu casamento. E reforçando a frase da Dev, cuide do seu marido e Deus cuidará dos teus filhos. Um grande beijo e que Deus te abençoe.